Sócrates. Depois disso, continuei. Compara nossa natureza, conforme seja ou não educada, com a seguinte situação. Imagina homens em uma morada subterrânea em forma de caverna, provida de uma única entrada, com vista para a luz em toda a sua largura. Encontra-se nesse lugar, desde pequenos, pernas e pescoço amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e a olhar apenas para a frente, impossibilitados como se acham pelas cadeias, de virar a cabeça. A luz de um fogo aceso, a grande distância, brilha no alto e atrás deles. Entre os prisioneiros e o foco de luz há um caminho que passa por cima, ao longo do qual imagina agora um morozinho, a maneira do tabique que os pelotiqueiros levantam entre eles e o público, e por cima do qual executam suas habilidades. Figuro tudo isso, respondeu. Observa, então, ao comprido desse morozinho, homens a carregar toda a sorte de utensílios que ultrapassam a altura do muro, e também estátuas e figuras de animais, de pedra ou de madeira, bem como objetos da mais variada espécie. Como é natural, desses carregadores, uns conversam e outros se mantêm calados. Imagens muito estranhas, disse, como também os prisioneiros de que falas. Parecem-se conosco, respondi. Para começar, achas mesmo que, em semelhante situação, poderiam ver deles próprios e dos vizinhos alguma coisa além da sombra projetada pelo fogo na parede da caverna que lhes fica em frente? De que jeito? Perguntou. Se a vida inteira não conseguem mexer a cabeça? E com relação aos objetos transportados, não acontecerá a mesma coisa? Como não? Logo, se fossem capazes de conversar, não acreditas que pensariam estar designando, pelo nome certo, tudo o que vem? Necessariamente. E se no fundo da prisão se fizessem também ouvir um eco, sempre que falasse alguma das estátuas, não achas que eles só poderiam atribuir a voz às sombras em desfile? Sim, por Zeus! Exclamou. De qualquer forma, continuei, para semelhante gente a verdade consistiria apenas na sombra dos objetos fabricados. É mais do que certo, respondeu. Considera agora, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens, depois de curados de suas cadeias e imaginações, se as coisas se passassem do seguinte modo, vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, andar e olhar na direção da luz. Não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento o impediria de ver os objetos cujas sombras até então ele enxergava. Como achas que responderia a quem lhe afirmasse que tudo o que ele vira até ali não passava de brinquedo e que somente agora, por estar mais próximo da realidade e ter o rosto voltado para o que é mais real, é que ele via com maior exatidão? E também, se o interlocutor lhe mostrasse os objetos à medida que fossem desfilando e o obrigasse, à custa de perguntas, a designá-los pelos nomes? Não te parece que ficaria atrapalhado e imaginaria ser mais verdadeiro tudo o que ele vira até então do que quanto, naquele instante, lhe mostravam?
Muito mais verdadeiro, respondeu. 2. E no caso de o forçarem a olhar para a luz, não sentiria dor nos olhos e não correria para junto das coisas que lhe era possível contemplar, certo de serem todas elas mais claras do que as que lhe então apresentavam? Isso mesmo, disse. E agora, perguntei, se o arrastassem à força pela rampa rude e empinada e não o largasse enquanto não houvessem alcançado a luz do sol, não te parece que sofreria bastante e se revoltaria por ver-se tratado daquele modo? E depois de estar no claro, não ficaria com a vista ofuscada, sem enxergar nada, do que lhe fosse então indicado como verdadeiro? De fato, respondeu, pelo menos no começo. Precisaria, creio, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. De início, perceberia mais facilmente as sombras, ao depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos e no rastro deles, o que se encontra no céu e o próprio céu, porém sempre enxergando com mais facilidade durante a noite a luz da lua e das estrelas, do que de dia ao sol com todo o seu fulgor. Não há dúvida. Finalmente, segundo penso, também o sol, não na água, ou sua imagem refletida em qualquer parte, mas no lugar certo, que ele poderia ver e contemplar, tal como é mesmo. Necessariamente, disse. De raciocínio em raciocínio, chegaria à conclusão de que o Sol é que produz as estações e tudo dirige no espaço visível, e que de algum modo é a causa do que ele e seus companheiros estavam habituados a distinguir. É evidente, respondeu, que depois de tudo ele concluiria dessa maneira. E então, quando se lembrasse de sua primitiva morada, da sabedoria lá reinante e dos companheiros de prisão, não te parece que se felicitaria pela mudança e lastimaria a sorte deles todos? Sem dúvida. E as honrarias e os elogios, distribuídos entre eles mesmos, os prêmios para quem percebesse com mais nitidez as imagens em desfile e se lembrasse com exatidão do que costumava aparecer em primeiro lugar, ou por último, ou concomitantemente, e que por isso ficasse em condições de prever o que iria dar-se. Acreditas que semelhante indivíduo tivesse saudades do outro tempo, ou invejasse os que entre eles fossem alvo de distinções, ou fizesse parte do governo, ou com ele se passaria aquilo de Homero? Pois preferiria viver empregado em trabalhos do campo, sob um senhor sem recursos. E vir a sofrer seja o que for, a voltar para semelhantes ilusões, e viver a antiga vida? É também o que eu penso, respondeu. Aguentaria tudo para não voltar a viver daquele jeito. Considera também o seguinte, lhe falei, se esse indivíduo baixasse de novo para ir sentar-se em seu antigo lugar, não ficaria com os olhos obnubilados pelas trevas por vir da luz do sol, assim tão de repente? Sem dúvida, respondeu. E se tivesse de competir outra vez a respeito das sombras com aqueles eternos prisioneiros, quando ainda se ressentisse da fraqueza da vista
por não se ter habituado com o escuro, o que não exigiria pouco tempo. Não se tornaria objeto de galhofa dos outros, e não diriam estes que o passeio lá por cima lhe entregara a vista e que não valia a pena sequer tentar aquela subida? E se porventura ele procurasse libertá-los e conduzi-los para cima, caso fosse possível aos outros fazer uso das mãos e matá-lo, não lhe tirariam a vida? Com toda a certeza, respondeu. 3. Agora, meu caro Glauco, precisarás aplicar essa alegoria a tudo o que expusemos antes, para comparar o mundo percebido pela visão com o domicílio carcerário e a luz do fogo que nele esplende com a energia do sol. Quanto à subida para o mundo superior e a contemplação do que lá existe, se vires nisso a ascensão da alma para a região inteligível, não te terás desviado de minhas esperanças, já que tanto ambicionas conhecê-las. Só Deus sabe se está de acordo com a verdade. O que eu vejo, pelo menos, é o seguinte: no limite extremo da região do cognoscível está a ideia do bem, dificilmente perceptível, mas que, uma vez apreendida, impõe-nos de pronto a conclusão de que é a causa de tudo o que é belo e direito, a geratriz no mundo visível da luz e do Senhor da luz, como no mundo inteligível é dominadora, fonte imediata da verdade e da inteligência, e precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, tanto na vida pública como na particular. Concordo com tua maneira de pensar, me disse, até onde consigo acompanhar-te. Então vem, repliquei, e concorda também com o seguinte: sem te admirares de não quererem os que chegaram a esse ponto ocupar-se com os negócios humanos, visto só desejarem suas almas continuar em tais alturas. É natural que seja assim mesmo, se nossa alegoria estiver certa. Sim, é natural. E então, achas estranho, continuei, que pareça desajeitado e ridículo quem passa da contemplação divina para as misérias humanas, enquanto está com a vista turva e não se habituou com a escuridão ambiente e se vê na contingência de discutir nos tribunais ou alhures a respeito das sombras da justiça ou das imagens dessas mesmas sombras, no empenho de refutar a opinião dos que nunca viram a justiça em si mesma? Nada tem de estranho, respondeu. Quem quer que seja dotado de um pouquinho de senso, continuei, há de lembrar-se de que dois modos e por duas causas perturbar-se a razão, na passagem do claro para a escuridão e vice-versa, das trevas para a luz, refletindo que a mesma coisa se dá com a alma, sempre que a vir a debater-se em tais dificuldades, incapaz de discernir, seja o que for, em vez de rir à toa. Procurará saber se é por acabar de sair de uma vida mais luminosa e por falta de hábito que as trevas a dominam, ou se, na passagem da ignorância para a luz, fica ofuscada pelo efeito da claridade muito intensa. No primeiro caso, felicitará a alma pelas dificuldades presentes e por sua maneira de viver. No outro, a lastimará, e se tiver vontade de rir à sua custa, menos fora de propósito seria a gargalhada nesse caso, do que com referência à alma que acabará de descer da luz. É muito justa essa distinção, me disse. 4. Se tudo o que afirmamos estiver certo, prossegui,
precisaremos chegar à seguinte conclusão: a educação não é o que muitos indevidamente proclamam, quando se dizem capazes de enfiar na alma o conhecimento que nela não existe. Como poderiam dotar de vista a olhos privados da visão? É realmente o que afirmam, respondeu. No entanto, continuei, nosso argumento vem provar que essa faculdade é inata à alma, como também o órgão do conhecimento, e assim como o olho não pode virar-se da escuridão para a luz, sem que todo o corpo o acompanhe. Do mesmo modo, esse órgão, juntamente com toda a alma, terá de virar-se das coisas perecíveis, até que se torne capaz de suportar a vista do ser e da parte mais brilhante do ser. A isso damos o nome de bem. Não é verdade? Certo? Assim, prossegui. A educação não será mais do que a arte de fazer essa conversão, de encontrar a maneira mais fácil e eficiente de consegui-la. Não é a parte de conferir vista à alma, pois vista ela já possui, mas por estar mal dirigida e olhar para o que não deve, a educação promove aquela mudança de direção. É mais do que claro, observou. Quanto às chamadas virtudes da alma, apresentam certa afinidade com as do corpo, pois não sendo inatas, podem ser posteriormente adquiridas pelo hábito e pelo exercício. A do conhecimento, porém, mais do que qualquer outra, contém algo divino, como parece. Sim, nunca perde sua força, e conforme se fizer aquela conversão, tornar-se-á útil e salutar, ou imprestável e prejudicial. Será que ainda não observaste nesses tipos ruins, a que se atribui certa esperteza, como o espíritozinho deles todos é dotado de vista penetrante e capaz de distinguir claramente as coisas para que se dirija? Vista boa é o que não lhes falta, porém forçam-na a servir à maldade, de sorte que quanto melhor veem, maior é o mal a que dão aso. Isso mesmo, respondeu. No entanto, continuei, se na infância esperássemos a alma assim constituída pela natureza e lhe tirássemos os elementos do mundo do devir, que se lhe aderem como massas de chumbo, sob a forma de festins, prazeres e outros deleites do mesmo gênero, que a obrigam a olhar para baixo. Aliviada desse modo, como dizia, se a dirigíssemos para a verdade, essa mesma alma, nesses mesmos homens, haveria com a acuidade com que vê as coisas para as quais presentemente está voltada. É bem possível, respondeu. E então, não será também possível, prossegui, e não decorre necessariamente de tudo o que dissemos até agora, que nem os ignorantes e desconhecedores da verdade, nem os que permitirmos passar toda a vida nos estudos, podem ser bons governantes. Os primeiros por carecerem de um ideal com que relacionem todos os seus atos, assim públicos como particulares. Os outros, por não se resolverem nunca a exercer essas atividades, visto já se imaginarem na ilha dos bem-aventurados. É muito certo, respondeu. A nós, portanto, continuei, como fundadores da cidade, é que compete forçar as naturezas nobres ao estudo do ramo do conhecimento que há pouco designamos como o mais sublime, a contemplação do bem, e a realizarem a ascensão a que nos referimos. Mas, uma vez atingida a região superior, e após terem suficientemente contemplado o bem, não os deixaremos fazer o que agora toleramos? Como assim? Permanecer lá em cima, prossegui,
e não se dedicarem a baixar novamente para os prisioneiros, nem a compartilhar de seus trabalhos e honrarias, quer sejam grandes, quer de menor tomo. Para nosso caso, disse, seríamos injustos, obrigando-os a levar uma vida ruim, quando lhes fora possível viver bem. 5. Tornastes a esquecer, amigo. Observei que a lei não se empenha absolutamente em proporcionar a qualquer classe de cidadãos uma vida excepcional, senão que se esforça por deixar feliz toda a cidade, convencendo ou compelindo os cidadãos a se beneficiarem em comum dos serviços que cada um é capaz de prestar à comunidade? Ao criar esses cidadãos, não pretendia que cada um se aplicasse na atividade mais do seu agrado, senão apenas fortalecer os elos da cidade. Tens razão, disse. Esse ponto me havia escapado. Observa agora, Glauco, continuei, que não somos absolutamente injustos com os filósofos formados entre nós. Não, é com todo o direito que os concitamos, mas que os obrigamos a cuidar dos outros cidadãos e a vigiá-los. Dir-lhes-emos que nas outras cidades é natural não se afanarem com a política os filósofos como eles, pois todos se formam por si mesmos, nessas cidades, à revelia das respectivas constituições, sendo por conseguinte de elementar justiça, quando alguém cresce dessa forma, sem nada dever a ninguém, recusar-se a pagar alimentos, seja quem for. Porém, vós outros fostes por nós criados para vosso bem e da cidade, como dirigentes e reis do exame, tendo sido a educação que vos demos mais perfeita e completa do que a deles, motivo de terdes ficado capazes de vos aplicardes nos dois campos. Tereis, portanto, de descer para a morada dos outros, um de cada vez, a fim de, como eles, vos habituardes a enxergar no escuro. Uma vez isto conseguido, vereis 1000 vezes melhor do que os mais e reconhecereis de ponto as imagens e o que cada uma representa, visto terdes contemplado em sua verdade última o belo, o justo e o bom. Desse modo, a cidade, que é tanto nossa quanto vossa, terá dirigentes desvelados, não indivíduos a sonhar, como se dá presentemente com todas, que brigam por causa de sombras e se cindem no empenho de alcançar o poder, que para todos representa o maior bem. Mas a verdade é esta: as cidades em que o governo é exercido pelos que menos mostram desejo de governar, necessariamente serão mais bem dirigidas e ficarão livres de discórdias, acontecendo o contrário disso, mas em que os governantes pensam de modo diferente. Isso mesmo. Que te parece? Se nos ouvirem falar dessa maneira, nossos pupilos nos desobedecerão e se recusarão a arcar com o ônus da administração pública, um de cada vez, com a liberdade de viverem juntos na maior pureza todo o resto do tempo? Impossível, respondeu. São todos razoáveis, como é também razoável o que exigimos deles. Mas é fora de dúvida que só aceitarão o cargo como algo iniludível, o contrário justamente do que se passa com os dirigentes das outras cidades. É assim mesmo, companheiro, lhe falei. Se encontrares para os que têm de ser dirigentes uma vida melhor do que o ofício de governar, conseguirás que a cidade seja bem administrada, porque somente uma cidade nessas condições é que pode ser comandada por cidadãos verdadeiramente ricos. Não ricos em ouro, sem dúvida, mas no que devem ser ricos os bem-aventurados,
em vida virtuosa e sábia, onde os famintos e mendigos se ocupam dos negócios públicos em proveito próprio, com a esperança de fazer mão baixa no que houver de bom. Assim, não é possível. Sempre que a conquista do poder se transforma num prélio encarniçado, a guerra doméstica e intestina acarreta a destruição, tanto dos dirigentes como da cidade. É muito certo, observou. Conheces, perguntei, outra forma de vida que despreze o poder civil, como a da verdadeira filosofia? Não, por Zeus, foi a sua resposta. Sendo assim, não devem ambicionar o mando os amigos do poder para não terem de lutar com os seus concorrentes. Sem dúvida. Quem então terás de obrigar a assumir o governo, se não forem os que sabem melhor do que os outros administrar uma cidade, e além disso, já gozaram de mais altas honrarias e conhecem melhor vida do que a dos políticos? Ninguém mais, respondeu. 6. Queres agora examinar de que jeito se formam guardas desse tipo e como os conduziremos das trevas para a luz, como se conta dos que subiram do Hades para os deuses? Como não hei de querer? Perguntou. Evidentemente, não é a mesma coisa que virar uma válvula de ostra. Trata-se da conversão da alma, de um dia, por assim dizer, noturno, para a subida ao dia legítimo do ser. A isso é que damos o nome de verdadeira filosofia. Perfeitamente. Precisaremos, então, investigar qual é o ramo do conhecimento dotado desse poder. Isso mesmo. E qual poderá ser, Glauco, o conhecimento com a capacidade de arrastar a alma do devir transitório para o ser verdadeiro? Ao formular a pergunta, ocorreu-me qual seja. Já não dissemos que desde moços nossos guardas tinham de ser atletas guerreiros? Dissemos. Logo, será preciso que o conhecimento procurado agora por nós possua outra virtude, além daquela. Qual? Não ser inútil para guerreiros. De fato, respondeu, desde que isso seja possível. A educação que lhes demos antes se baseava em ginástica e música. Isso mesmo. A ginástica se ocupa com o mundo transitório do devir, pois foi instituída com vistas ao crescimento e ao declínio do corpo. É evidente. Não será esse, por conseguinte, o conhecimento que procuramos? Não, de fato. Será por acaso o conhecimento da música, com o qual nos ocupamos há pouco? Como deves lembrar-te, observou, a música era como que um complemento da ginástica. Educava os guardas pela influência do hábito. Por meio da harmonia, deixava-os, de algum modo, acordes, sem proporcionar-lhes nenhum conhecimento determinado. Pelo ritmo, eles conseguiam regularidade, e com os discursos, qualidades mais ou menos afins, quer fossem fabulosos, quer contivessem algum elemento verdadeiro. Porém, conhecimento que vá dar no bem que ora procuras, é o que na música não se encontra. Com muita exatidão, lhe disse, recapitulaste tudo o que eu expus. Realmente, não contei nada disso. Mas, meu extraordinário Glauco, onde haverá algum conhecimento nessas condições? As demais artes se nos afigura plebeias. Sem dúvida. Então,
que disciplina nos sobrará se excluirmos a música, a ginástica e as artes em geral? Sigamos para adiante, observei. Se afora estas não encontramos outra, tomemos a que se relaciona com todas. Qual será? A ciência geral, que serve a todas as artes, ciências e conhecimentos, e que todos nós, antes de mais nada, precisamos aprender. Qual é? Perguntou. O conhecimento insignificante, continuei, da distinção entre 1, 2 e 3. Numa palavra, a ciência dos números e do cálculo. Não é isso mesmo o que se dá com elas, de forma que todas as artes e todos os conhecimentos são obrigados a recorrer a essas duas? É claro, respondeu. Até a própria arte da guerra? Perguntei. Sem dúvida nenhuma, disse. Pelo menos sempre que Palâmedes aparece nas tragédias, deixa Agamenon ridículo no seu papel de general. Ou não observaste como ele afirma que depois de haver inventado os números, se valeu desse conhecimento para determinar a posição do exército diante de Troia e contar as naves e tudo o mais, como se antes elas ainda não houvessem sido contadas, ignorando Agamenon, ao que parece, por não saber contar, até mesmo se tinha 2 pés? Que espécie de general achas que ele fosse? Um general bem estranho, de fato, respondeu. A ser verdade tudo isso. 7. Nesse caso, continuei, precisaremos incluir como matéria obrigatória para todo guerreiro o cálculo e a aritmética? Sem dúvida, respondeu, se quiser entender o mínimo razoável de tática militar, ou melhor, se desejar ser homem. E a respeito desse conhecimento, perguntei, pensas como eu? De que jeito? É possível que seja esse o conhecimento por nós procurado, que leva naturalmente à reflexão, porém nunca é usado como fora preciso na sua capacidade única de conduzir a alma para o ser. Que queres dizer com isso? Perguntou. Vou tentar mostrar-te, lhe falei, o que penso a esse respeito. À medida que eu determinar os conhecimentos que levam ou não a semelhante fim, considera-os por tua vez e confirma ou nega o que eu disser, para vermos com mais clareza se a coisa é realmente o que eu imagino. Então mostra, me falou. Vou mostrar-te, continuei. Caso vejas como certas percepções não convidam a inteligência a refletir, por ser suficiente a decisão dos sentidos, enquanto outras insistem com ela para que as examine, por não fornecerem às sensações nenhuma conclusão sadia. É evidente que te referes, observou, aos fenômenos contemplados à distância e aos desenhos em branco e preto. Desta vez, lhe falei, não apanhaste muito bem o sentido de minhas palavras. Então, que queres dizer? Perguntou. A sensação que não convida à reflexão, lhe disse, é a que não provoca ao mesmo tempo a que lhe é oposta. Se o faz, coloco-a entre as que convidam, porque nessa hipótese, a sensação tanto se refere a si própria como a seu contrário, nada influindo nesses casos a distância. Com o seguinte exemplo, compreenderás melhor o que quero significar. Aqui temos, vamos dizer, 3 dedos. O mínimo, este outro
e o do meio. Perfeitamente, respondeu. Admite agora que, ao referir-me a eles, os considero de perto. Depois, faze comigo a seguinte consideração a seu respeito. Como será? Qualquer deles parece igualmente dedo, sendo de todo indiferente vêr-mo-lo na ponta ou no meio, se é branco ou preto, delgado ou grosso, e tudo o mais do mesmo gênero. Em todos esses casos, a alma de quase todos os homens não é forçada a perguntar ao entendimento o que seja um dedo, pois em nenhuma circunstância a vista lhe mostrou, ao mesmo tempo, que um dedo pudesse ser outra coisa que não dedo mesmo. Nunca, de fato, respondeu. É claro, por conseguinte, continuei, que semelhante sensação não excita nem desperta o entendimento. Certo? Prossigamos. E com respeito à grandeza ou à pequenez dos dedos, o sentido da vista será suficiente para discerni-la, sendo indiferente encontrar-se qualquer deles no meio ou na extremidade? E não é desta mesma forma que se comporta o tato com a espessura e a finura, a macieza e a aspereza? E não serão insuficientes os demais sentidos para se manifestarem a respeito dessas diferenças? Cada sentido não procede da seguinte maneira, de forma que primeiro o encarregado de perceber a dureza é também o que percebe a macieza e comunica à alma que do mesmo objeto colhe a sensação de macieza e de dureza? Isso mesmo, respondeu. Nessas condições, continuei, não será inevitável que a alma se mostre perplexa sobre o significado dessa sensação de duro, por também servir para a de macio, o mesmo acontecendo com a de leve e de pesado, se a mesma sensação assinala que o leve é pesado e o pesado é leve? De fato, observou, para a alma são por demais estranhos esses testemunhos, que requerem mais aprofundado exame. É natural, portanto, continuei, que em tal situação chame de início a alma em seu auxílio, a razão e a reflexão, para decidirem se cada testemunho desses é uno ou duplo. Como não? Se parecerem dois, cada um não terá de ser uno e diferente do outro? Exato. Ora, se cada sensação é una e ambas são duas, a alma reconhecerá como distintas, pois se não o fossem, não as perceberia como duas, porém como uma única. Certo? A visão percebe a grandeza, digamos, e a pequenez, não como separadas, porém como algo misturado. Não é isso mesmo? Exato. Por amor da clareza, o entendimento é obrigado a ver, não confundidas, a grandeza e a pequenez, o contrário do que se deu com a vista. É muito certo. Daí ter-nos ocorrido perguntar no começo o que possa ser o grande e o pequeno. Perfeitamente. Desse jeito foi que estabelecemos a diferença entre o inteligível e o visível. Exatíssimo, respondeu. 8. Era isso justamente o que há pouco eu queria dizer, ao declarar que algumas sensações convidam a pensar, outras não, tendo classificado entre as primeiras as que despertam nos sentidos o seu próprio contrário, pois de outra forma não chegam a estimular o entendimento.
Agora compreendo, me disse. É exatamente o que eu penso. E então, o número e a unidade, a qual dessas classes achas que pertencem? Não saberei dizê-lo, respondeu. Considera-os em analogia com o que dissemos antes. Se a unidade se deixa perceber claramente em si mesma, tal como é, pelos olhos ou por outro sentido, não poderá conduzir-nos à essência, como dissemos no caso do dedo. E se ao mesmo tempo que ela for visto o seu contrário, de forma que tanto pareça unidade, como o contrário disso, então torna-se necessário ulterior julgamento, vendo-se forçada a alma a duvidar e investigar, a pôr em movimento a atividade pensante que lhe é própria, para perguntar o que seja essa unidade em si mesma. É assim que a percepção da unidade se inclui entre as que despertam a alma e a fazem voltar-se para a contemplação do ser. Sem dúvida, observou, a vista da unidade possui esse poder em grau eminentíssimo, pois distinguimos a mesma coisa como una e infinitamente múltipla. Então, continuei, se isso acontece com a unidade, dar-se-á a mesma coisa com os demais números? Como não? O cálculo e a aritmética se ocupam dos números em geral? Sem dúvida. Logo, ambos conduzem à verdade. Por maneira admirável. Fazem parte, por conseguinte, dos conhecimentos que procuramos. O guerreiro terá forçosamente de aprender essas disciplinas para distribuir suas tropas, como o fará também o filósofo, para emergir, tomar dos fenômenos transitórios e atingir a essência, sem o que não poderá tornar-se bom calculador. Exato! Ora, nosso guarda é guerreiro e filósofo ao mesmo tempo. Sem dúvida. Conviria, pois, Glauco, tornar obrigatório por lei esse estudo a convencer os que terão de exercer as mais elevadas funções e cultivar a aritmética e a se familiarizarem com ela, não à maneira do vulgo, mas até alcançarem, com o auxílio exclusivo do entendimento, a visão da natureza do número. Porém, diferentemente do que fazem os mercadores e vendeiros, que só cuidam de vender ou de comprar, em proveito da guerra e da própria alma, e para facilitar aquela conversão do mundo dos fenômenos para o do ser e da verdade. Muito bem dito, observou. Só agora me ocorre, continuei, depois de tratar da ciência do cálculo, quanto ela é bela e, sobretudo, útil a todas as luzes para nossos desígnios, quando a estudamos só por amor do conhecimento, não como comerciantes. Como assim? Perguntou. É que, como dissemos há pouco, ela confere à alma esse impulso irresistível para a região superior e a obriga a operar mentalmente com o conceito do número, sem jamais consentir que se imiscuam nessa atividade números que representem algo visível ou palpável. Bem, sabes como se comportam os entendidos na matéria, sempre que alguém se propõe a dividir em pensamento a unidade, riem-se dele, sem admitirem a possibilidade de semelhante operação. Se a trocares em miúdo, eles a multiplicam em outras tantas unidades, de medo que a unidade deixe de ser una para ser considerada como a reunião de várias partes. É muito certo o que dizes. E que te parece, Glauco, se alguém lhes perguntasse a que números vos referis, varões admiráveis, para terem unidades,
tal como as concebeis, todas elas iguais, sem a mínima diferença e inteiramente privadas de partes? Como achas que te responderiam? A meu parecer, diriam que se referem a números que só podem ser apreendidos pelo pensamento e impossíveis de serem manipulados de outra forma. Já vês, amigo, por conseguinte, como de fato essa disciplina nos é necessária, por obrigar a alma, como parece, a recorrer à inteligência para alcançar a verdade em si. É realmente o que ela faz. E então, de certo, já observaste que os calculadores natos são, por assim dizer, dotados de todas as formas de conhecimento, e que as pessoas de engenho tardo, quando instruídas e exercitadas no cálculo, se outra vantagem não colhem, pelo menos lucram tornarem-se mais ágeis do que antes. Isso mesmo, falou. Como também não te será fácil, segundo penso, encontrar muitas disciplinas que exijam igual esforço dos que se aplicam no seu estudo e a praticam. Sem dúvida. Por todas essas razões, não devemos dispensá-la, porém transmiti-la aos mais bem dotados pela natureza. De inteiro acordo, respondeu. 9. Já determinamos, continuei, qual seja a primeira disciplina para o nosso estudo, e a segunda, que se lhe relaciona, poderá ser-nos de alguma utilidade? Qual é? Perguntou. Referes-te à geometria? Essa mesmo, respondi. No que entende com a arte da guerra, continuou, é evidente sua grande vantagem para assentar o acampamento, escalar fortalezas, estender ou apertar as linhas de combate e em todas as outras operações militares, seja isso nos próprios campos de batalha, seja durante as marchas. É grande a diferença entre o conhecedor da geometria e quem a desconhece. Sem dúvida, observei. Mas para tudo isso bastam rudimentos de cálculo e de geometria? Não, o que precisamos decidir é se a parte mais importante e avançada da geometria serve ao nosso objetivo de facilitar a visão da ideia do bem. É para esse fim, como dissemos, que tende tudo o que obriga a alma a voltar-se para a região em que demora o mais feliz dos seres, que de todo jeito ela terá de contemplar. É muito certo, disse. Logo, se a geometria nos obriga a contemplar a essência, ela nos convém. Se fizer isso com relação ao devir, não convirá. É também o que afirmamos. O que não poderá contestar-nos, continuei, quem entender um pouquinho que seja de geometria, é que essa ciência é muito diferente do que dizem dela os que a praticam. Como assim? Perguntou. Aqueles tais só empregam em suas falas expressões ridículas e forçadas, pois é sempre como práticos ou com vistas à prática que constroem seus discursos e falam sem esquadrar, prolongar, acrescentar e quejando as expressões. No entanto, essa ciência inteirinha só é cultivada por amor do conhecimento. Perfeitamente, respondeu. E não teremos também que admitir o seguinte: que se trata do conhecimento do ser eterno, não do que ora surge, ora desaparece. Sobre isso, o acordo é fácil, porque a geometria é realmente o conhecimento do que é eterno. Sendo assim, caro amigo, ela tem a propriedade de arrastar a alma
para a verdade e de formar, de tal maneira, o espírito filosófico, que levamos para cima o que, indevidamente, conservamos cá por baixo. Isso mesmo. Então, continuei, teremos de insistir por maneira muito especial com os moradores de tua bela cidade, para que de nenhum jeito descurem da geometria. Até mesmo as vantagens indiretas de seu estudo não são para desprezar. Quais são elas? Perguntou. As que tu próprio indicaste, com referência à guerra. Sim, no que respeita às outras disciplinas, para que sejam bem compreendidas. Sabemos perfeitamente que há grande diferença entre quem conhece geometria e o ignorante da matéria. Sim, por Zeus, me disse, é enorme a diferença. Será essa, pois, a segunda disciplina a aconselhar aos nossos jovens. Aconselhemo-la, respondeu. 10. E agora? Poremos a astronomia em terceiro lugar? Ou como te parece? Sem dúvida, respondeu. O conhecimento intuitivo das estações, dos anos e dos meses não é de vantagem apenas para o lavrador e o navegante, senão de igual necessidade para o general. És engraçado, observei, com esse medo de que o vulgo te acuse de aconselhar estudos pouco práticos. No entanto, é um fato nada despiciento, conquanto de difícil demonstração, que por meio desses conhecimentos se purifica e reanima em cada um de nós certo órgão da alma, estragado e cego por outras ocupações, apesar de ser muito mais de desejar a sua conservação do que a de 1000 olhos, pois é exclusivamente por seu intermédio que a verdade é percebida. Os que pensarem como tu dirão maravilhas de tua conclusão, mas os que nada entenderem da matéria pensarão que tuas palavras carecem inteiramente de sentido, visto serem capazes de tirar disso tudo alguma conclusão prática. Assim, considera desde logo a qual dos grupos te diriges, e se não investigas o problema por amor de nenhum deles, mas de ti próprio, muito embora não recuses a ninguém as vantagens que possa vir a colher de tuas locubrações. Então, escolho o seguinte, respondeu. É principalmente em proveito próprio que falo. Formulo perguntas e respondo a todas elas. Nesse caso, recua um pouco, observei, pois não acertamos com a ordem da ciência que deve vir depois da geometria. Como assim? Porque depois do estudo da superfície, passamos para o dos corpos em movimento, em vez de considerá-los em si mesmos. Ora, o direito seria, depois da segunda dimensão, tratar da terceira, que é a dimensão do cubo e dos demais objetos com profundidade. Realmente, me disse, mas quer parecer-me, Sócrates, que essa ciência ainda não foi descoberta. É dupla a causa dessa falha, observei, por não ter nenhuma cidade na devida consideração, semelhante conhecimento. Em si mesmo assaz difícil, pouco se investiga em tal domínio. Ademais, os que se aplicam ao seu estudo carecem de um guia seguro, sem o qual nada poderão descobrir. Mas um diretor assim é difícil de achar, porém mesmo que fosse encontrado, no estado atual das coisas, por mínima presunção, os trabalhadores nesse domínio não lhe ouviriam os conselhos. Porém, se toda a cidade chamasse a si tal iniciativa e prestigiasse o diretor, não somente os outros lhe obedeceriam, como as pesquisas, dirigidas com método e constância, não deixariam de trazer à luz bons resultados,
pois até mesmo em nossos dias, muito embora seja desprezada essa disciplina pelo vulgo e baixada em sua dignidade, é cultivada por pessoas incapazes de compreender todo o alcance de sua utilidade. Apesar de tantos percalços, ela progride em virtude, exclusivamente do encanto muito próprio. Não será, pois, de admirar que ainda venha a florescer. Não há dúvida, observou, é dotada de grande encanto. Porém, ser mais explícito no que disseste há pouco. Entendes por geometria o estudo das superfícies? Não é isso mesmo? Certo, respondi. Logo depois dela, continuou, puseste a astronomia para imediatamente retirá-la. Com a pressa lhe falei de dizer tudo. O que fiz foi retardar-me, embora a mais próxima pela ordem fosse a ciência da dimensão em profundidade, pelo fato dela até agora só ter apresentado resultados irrisórios. Dei um salto e passei da geometria para a astronomia, que trata dos movimentos dos sólidos. Tens razão, disse. Ponhamos então a astronomia em quarto lugar, no pressuposto de que se fará notada a que deixamos de lado, quanto a cidade a tiver na devida consideração. Sem dúvida, observou. E como há pouco me repreendeste, Sócrates, por causa do elogio vulgar que fiz da astronomia, vou exaltá-la de acordo com o teu próprio espírito. Para todo mundo é evidente, me parece, que ela obriga a alma a olhar para cima e a passar das coisas cá de baixo para as do alto. Isso poderá ser evidente para todo o mundo. Observei, menos para mim. Não penso dessa maneira. Então, como pensas? Do modo porque hoje tratam os que lhe apontam o caminho da filosofia muito para baixo, é que ela obriga a olhar. Que queres dizer com isso? Não me parece mesquinha tua maneira de considerar as coisas de cima. De certo pensas que, se alguém levantasse a vista para ver a pintura do teto e notasse alguma particularidade, não veria com os olhos, mas com o entendimento. Talvez estejas certo e eu é que digo bobagens. Porém, de meu lado, não posso convencer-me de que haja outro conhecimento capaz de dirigir a alma para cima, além daquele que se ocupa com o ser e o invisível. Mas, se é alguma coisa sensível que se deseja estudar, quer seja olhada de baixo para cima, com a boca aberta, quer de cima para baixo, piscando a todo instante, nego que se possa aprender, seja o que for. Não há ciência dessas coisas. Em semelhantes casos, a alma não olha para cima, mas para baixo, quer nade quem a estuda, quer se deite de costas, tanto em terra como no mar. 11. Ganhei o que merecia, me disse. É justa a reprimenda. Mas, que querias dizer com aquilo de que é preciso estudar a astronomia por outros métodos que não os atuais, se quisermos que o seu aprendizado seja útil, de algum modo, para nosso plano? É o seguinte, lhe falei. As variedades constelações do firmamento, bordadas no elemento visível, conserem o que de mais belo e perfeito no seu gênero se possa imaginar, ainda estão por baixo das verdadeiras constelações, no que diz respeito aos movimentos da velocidade e da lentidão em si mesmas, de acordo com os quais o verdadeiro número e todas as verdadeiras figuras tanto se movem em relação umas com as outras, como arrastam o que nelas se contém. Fenômenos esses que só podem ser apreendidos pela razão e pela inteligência, não pela vista. Ou achas que podem? De forma alguma, respondeu.
Nesse caso, continuei, precisaremos usar como exemplos essas pinturas variegadas do céu, a fim de alcançarmos aquele outro conhecimento. Como procederia quem encontrasse alguns esboços ou desenhos de Dédalo, ou de qualquer artista ou pintor, de concepção superior e fino acabamento? Examinando esses desenhos, alguém entendido em geometria admiraria a beleza do trabalho, porém acharia ridículo estudá-los seriamente para extrair deles a verdadeira relação da igualdade, do duplo ou de qualquer outra proporção. Seria de fato bastante ridículo, observou. E não achas, continuei, que o mesmo se daria com o astrônomo, de verdade, que se pusesse a contemplar os movimentos das constelações? Acreditaria que o obreiro divino fabricara o céu e o que nele se contém da maneira mais codigna e perfeita. Porém, a relação entre o dia e a noite, entre ambos e o mês, ou entre os meses e o ano, bem como a dos astros entre si, e entre tudo o mais, não te parece que ele acharia absurdo considerá-las alguém sempre iguais e não passíveis da menor variação, apesar de ser tudo corpóreo e visível, e dele procurar, por todos os meios, apreender sua verdadeira realidade? É também como penso, respondeu, depois de ouvir-te assim falar. Estudemos, então, a astronomia, lhe disse, como fizemos com a geometria, por amor dos problemas que nos oferece, e deixemos de lado o que se passa no céu, se quisermos realmente, com o seu estudo, que se torne útil de inútil, que era a parte naturalmente racional de nossa alma. É tarefa, me disse, 1000 vezes maior do que a dos astrônomos dos nossos dias. Estou certo, continuei, que assim mesmo deveríamos proceder com os outros ramos do conhecimento, se quisermos ser de alguma utilidade como legisladores. 12. Lembras-te de outra ciência que sirva ao nosso intento? Assim de repente, não. Foi o que me disse. No entanto, lhe falei, o movimento não se nos apresenta sob uma única forma, mas sob muitas, segundo penso. Algum sábio, talvez, pudesse enumerá-las, sem omissão nenhuma. Porém, 2 nos são facilmente reconhecíveis. Quais são? Além do movimento mencionado, há um segundo que se lhe contrapõe. De que espécie? É possível, lhe falei, que assim como os olhos foram feitos para a astronomia, os ouvidos o foram para o movimento harmônico, vindo a ser irmãs, por consequência, as respectivas disciplinas, conforme asseveram os pitagóricos, com os quais, meu caro Glauco, estamos de perfeito acordo. Ou que faremos? Isso mesmo, respondeu. Dada a importância da matéria, continuei, aconselhemo-nos com eles tanto nisto como nos assuntos correlatos, mas, ao mesmo tempo, não percamos de vista nosso principal objetivo. Qual? Esforçamo-nos para que nossos pupilos não adquiram conosco noções incompletas que não tendam ao fim de todo conhecimento, conforme indicamos há pouco no domínio da astronomia. Ignoras, porventura, que é assim, justamente que procedem com relação à harmonia? Medindo e comparando os acordes entre si e os sons percebidos pelo ouvido, tal como fazem os astrônomos, entregam-se a um trabalho inútil. Sim, pelos deuses, exclamou. São ridículos quando falam em densidade de sons e encostam a orelha nas cordas, como quem se dispõe a escutar conversa do vizinho, pretendendo alguns que entre 2 notas percebem mais um som,
o intervalo mínimo que lhes serviria de medida, enquanto outros o negam e afirmam que esse novo som é igual aos precedentes. O fato é que tanto uns como outros põem o ouvido acima do entendimento. Refere-te, lhe disse, a esses tipos interessantes que dão trabalho às cordas e as torturam, retesando-as com as cravelhas. Para não tornar-me prolixo com minha linguagem figurada, não tratarei das batidas com o arco, nem das acusações feitas às cordas por se negarem a produzir som, ou por se apressarem em produzi-lo. E interrompo aqui mesmo essa imagem, para dizer que não é de semelhante gente que pretendo falar, mas dos que há momentos nos propunhamos consultar sobre a harmonia. Esses tais se comportam exatamente com os astrônomos, a saber, procuram os números nos acordes, que percebemos realmente, porém nunca se elevam ao problema que se nos oferece, para nos dizerem quais são os números harmônicos e quais os inarmônicos, e a razão de serem diferentes. Propões-te um tema verdadeiramente demoníaco, me disse. Pelo menos, lhe repliquei, será útil para a investigação do belo e do bem, porém em qualquer outro sentido, perfeitamente imprestável. Compreendo, me falou. 13. Estou convencido, continuei, de que sempre que o estudo metódico das ciências particulares, por nós analisadas, chegar a revelar o que entre elas há de comum, e sua afinidade recíproca, bem como a razão de serem aparentadas, poderá de algum modo contribuir para alcançarmos a meta que nos propusemos, sem que fique perdido nosso esforço. Em caso contrário, terá sido baldado. É também o que profetizo, me falou. Porém, Sócrates, a tarefa é imensa. E por enquanto, só estou no prelúdio, observei. A que mais te referes? Ou não saberemos que tudo isso é apenas o proêmio do que teremos de aprender? Pois não has de imaginar que os dialéticos sejam os que mais entendem desses assuntos. Não, por Zeus, falou, com exceção de uns poucos do meu conhecimento. Nem has de pensar, lhe disse, que toda essa gente incapaz de manter uma conversa e dirigir a discussão chegue a nunca entender algo do que dizemos que é preciso aprender? Também não, respondeu. E não é este propriamente, Glauco, lhe falei, o nome que a dialética executa? Com ser puramente inteligível, não deixa de imitá-lo a faculdade da visão, quando se esforça, como dissemos, por contemplar os seres vivos, depois os astros e por último o próprio Sol. O mesmo acontece com quem se vale da dialética, sem nenhuma ajuda dos sentidos externos e com o recurso exclusivo da razão, tenta chegar até a essência das coisas, sem parar enquanto não apreende com o pensamento puro o bem em si mesmo. Com isso, atinge o limite do cognoscível, como o outro, naquele caso, o do mundo visível. É muito certo tudo isso, me falou. E então, não dás o nome de dialético a esse processo? Sem dúvida. O ato de livrar-se das cadeias, continuei, e virar-se, bem como a subida desde a caverna até o sol, e a impossibilidade desse ponto de contemplar diretamente os animais, as plantas e a claridade solar, mas apenas suas imagens na água e as sombras divinas das coisas, não mais a sombra das imagens projetadas por nova luz, que em confronto com a do sol se torna uma outra sombra,
Eis a faculdade que confere o estudo das artes com que nos ocupamos. Leva a parte mais nobre da alma à contemplação do mais excelente dos seres, tal como vimos antes, com referência ao órgão mais claro do corpo, que se eleva à contemplação do que há de mais lúcido no mundo material e visível. Do meu lado, me disse, declaro-me de acordo com tua concepção, muito embora ela me pareça, por vezes, difícil de aceitar, mas também, por outro prisma, mais difícil ainda de rejeitar. Não obstante, como não é apenas agora que teremos de tratar dessa questão, sendo certo que de futuro precisaremos voltar muitas vezes a considerá-la, aceitemo-la como verdadeira e passemos logo para o nosso nomo, a fim de estudá-lo mais deciso, como fizemos com o proêmio. Explica-nos em que consiste propriamente a força da dialética, quantas modalidades apresenta e por que caminhos a alcançamos, pois são estes, como parece, que nos hão de levar ao ponto em que o viandante encontra descanso e o remate de suas peregrinações. Porém, meu caro Glauco, observei, não poderás acompanhar-me, apesar de toda a minha boa vontade. O que vais ver não é a imagem do que estamos estudando, mas a própria verdade, pelo menos tal como a represento. Se é legítima ou falsa, não nos compete neste momento analisar. Só o que será lícito afirmar é que tem de ser algo muito parecido com ela. Não é isso mesmo? Perfeitamente. E também que só consegue descobrir a faculdade dialética quem for versado nos conhecimentos de que tratamos há pouco, o que de outro modo não será possível. Isso também, falou, podemos admitir sem vacilações. Uma coisa, pelo menos, continuei, ninguém nos contestará. A afirmativa de que não há outro caminho para investigar sistematicamente a essência das coisas. Em geral, as artes se ocupam com as opiniões e os gostos dos homens e seus respectivos processos de formação e fabricação, ou cuidam dos produtos naturais e artificiais. As demais, que conforme admitimos, de algum modo, apreendem o verdadeiro ser, a geometria e ciências correlatas, vemos como, a respeito do ser, o que fazem é sonhar, sem que, no estado de vigília, consigam contemplá-lo, por só recorrerem a hipóteses em que não tocam por não saberem fundamentá-las. Ora, quando o princípio é feito de não sei o que, e o meio e o fim da mesma coisa, que não se sabe bem o que seja, de que modo o que foi concebido desse jeito chegará a constituir alguma ciência? Não é possível, respondeu. 14. Assim, continuei. O método dialético é o único que rejeita as hipóteses para atingir diretamente o princípio e consolidar suas conclusões, e que puxa brandamente o olho da alma do lamaçal bárbaro em que vivia atolado, a fim de dirigi-lo para cima, empregando para essa conversão as mencionadas artes como auxiliares e cooperadoras. Por uma questão de hábito, demos-lhe mais de uma vez o nome de ciência, porém, a rigor seria preciso designá-la por um nome que sugerisse algo mais claro do que opinião e mais obscuro do que ciência. Em certa altura de nossa exposição anterior, admitimos a expressão entendimento. Porém, não vamos brigar por causa de palavras, quando ainda temos tanta coisa importante para considerar. De fato, observou, basta que o termo exprima com clareza o que temos em mente. Quer parecer-me, continuei, que será suficiente fazermos como antes e dar à primeira divisão o nome de ciência,
a segunda o de raciocínio, a terceira o de fé e a quarta o de conjectura. O grupo formado pelos dois últimos denominarás opinião, e o dos dois primeiros, inteligência. A opinião tem por objetivo o devir, a inteligência, o próprio ser. A relação existente entre o ser e o devir corresponde à que se verifica entre inteligência e opinião, e a que, por sua vez, se observa entre estas e a dos grupos conhecimento, crença e pensamento, conjectura. Desistamos, Glauco, de levar adiante a comparação entre as duas categorias, a da opinião e a do inteligível, e suas respectivas subdivisões, para não nos afundarmos em considerações mais longas do que as precedentes. Do meu lado, falou, no que fui capaz de acompanhar-te. Estou de inteiro acordo com tua exposição. Não denominas dialético o indivíduo que sabe encontrar a explicação da essência de cada coisa? E quem não chega a esse ponto, na medida em que se mostrar incapaz de dar a si mesmo e aos outros essa explicação, não proclamarás desprovido de inteligência? Como poderia deixar de fazê-lo? O mesmo passa com relação ao bem. Quem não for capaz de determinar conceitualmente a ideia do bem e separá-la das demais ideias, e não souber abrir caminho como um prélio rendíssimo pelo meio de um mundo de objeções, decidido a assentar suas provas, não na opinião, porém na própria essência das coisas, e não resolver todas as dificuldades com explicações irrefutáveis. De semelhante indivíduo não dirás que conhece o bem em si, ou qualquer outro bem, pois até mesmo no caso de chegar a alcançar uma espécie de simulacro do bem, só o fará por meio da opinião, não do conhecimento, não passando sua vida de um sonho e modorra contínuos, sem que jamais venha a despertar de tudo aqui na terra. Antes disso, baixará para o Hades e dormirá no sono eterno. Sim, por Zeus, exclamou. Direi tudo isso com bastante ênfase. E com relação aos teus próprios filhos, que formas e educas segundo essas diretrizes? Se tiveres realmente de educá-los, não permitirás, tenho certeza, que eles, tão irracionais como certas linhas, se tornem dirigentes da cidade e árbitros das mais importantes decisões. Sem dúvida, respondeu. Tornarias obrigatório por lei o primado da educação, que neles desenvolvesse do mais alto grau a faculdade de apresentar questões e responder ao que lhes fosse perguntado. Sim, legislaria nesse sentido, respondeu, de combinação contigo. E agora, continuei, a dialética não se te afigura o topo e coroamento das demais ciências, sem que haja outra que possamos, com justiça, colocar acima dela, por havermos atingido o limite do que será preciso ensinar? De inteiro acordo, respondeu. 15. O que te resta agora, continuei, é determinar a quem devemos transmitir esses conhecimentos e o modo de fazê-lo. É claro, respondeu. Não te lembras de nossa primeira escolha dos regentes e das quais foram eleitos? Como não haveria de lembrar-me? Pois podes ter a certeza, continuei, de que só devem ser escolhidos indivíduos com essa natureza, a saber, serão de preferir os mais bravos e de maior confiança, e sempre que possível os mais belos. Além disso, precisaremos procurar não só indivíduos dotados de temperamento nobre e generoso, como de qualidades favoráveis à educação que terão de receber. Quais são?
precisarão ter, lhe disse, meu bem-aventurado amigo, vivacidade de engenho e facilidade de aprender aquelas disciplinas, pois as almas se acovardam muito mais ante os ópices do ensino do que com o rigor dos exercícios físicos, pois para aquilo devem despender, sozinhas, todo o esforço, sem cooperação do corpo. Certo? Observou. Teremos também de escolher os de boa memória, resistentes à fadiga e amigos do trabalho, pois de outro modo, como imaginas que haveria de dispor-se alguém a suportar as canseiras do corpo, acrescidas de tantos e tão consideráveis estudos? Jamais o conseguirá, respondeu, que não for excelentemente dotado pela natureza. O erro do nosso tempo, prossegui, que tanto contribuiu para o descrédito da filosofia a que já me referi, consiste justamente em não estarem à sua altura os que com ela se ocupam. Só seus verdadeiros filhos é que deveriam cultivá-la, não os bastardos. Como assim? Perguntou. Antes de mais nada, lhe falei, os que se dedicam à filosofia não devem cochear nessa faina, com aceitarem as canseiras de metade das ocupações e revelarem preguiça na outra metade. É o que acontece com os que amam a ginástica, a caça e tudo o mais que só se alcança por meio de exercícios físicos, porém não revelam amor ao estudo, às aulas e à pesquisa, a que demonstram acentuada aversão. Claudica também, quem se afana em direção contrária. É muito justo o que dizes, observou. E não é certo, continuei, que com relação à verdade devemos também considerar estropiada a alma que odeia, de fato a mentira voluntária, sem admitir em si própria, nem conseguir dominar-se, quando se manifesta nos outros, mas tolera facilmente a involuntária e longe de demonstrar-se indignada consigo mesma, quando é apanhada em alguma falsidade, apraz-se de chafurdar-se na ignorância, como faz na lama o porco? Sem dúvida nenhuma, respondeu. E no que tange à temperança, continuei, a coragem, a magnanimidade e a todas as partes da virtude, será preciso também muito cuidado para distinguir entre o legítimo e o bastardo, quem é incapaz de apanhar essa diferença, ou se trate de um particular, ou de toda a cidade, emprega, sem o perceber, para os seus desígnios, somente coxos e bastardos, quer como amigos, quer como governantes. É realmente o que acontece, observou. Precisamos considerar tudo isso, prossegui, com o maior cuidado. Se só iniciarmos pessoas de físico perfeito e mente sã em estudos e exercícios dessa monta, para educá-las sobre semelhante base, a própria justiça nada terá de censurar-nos. Com isso, salvaremos a Constituição e a cidade. Porém, se recorrermos a elementos de outra espécie, acontecerá precisamente o contrário, sobrelançarmos a filosofia num ridículo ainda maior. Realmente seria vergonhoso, disse. Sem dúvida, continuei. Porém, tenho a impressão de me ter tornado agora um tanto ridículo. De que jeito? Perguntou. Esqueci-me, lhe disse, de que estávamos brincando e falei sério demais. É que ao expressar-me dessa maneira, olhei para a filosofia e, por vê-la tão ignominiosamente tratada, acho que me deixei levar pela indignação, tendo dito na minha cólera, em tom muito solene, o que pensava de seus difamadores. Não, por Zeus, observou. Eu, pelo menos, como ouvinte, não tive essa impressão.
Porém, como expositor eu lhe falei. Contudo, não devemos esquecer que na nossa primeira seleção só escolhemos velhos, o que ora não nos será permitido. Solon não merece crédito quando afirma que se pode aprender muita coisa até na velhice. Ao contrário, menos ainda do que correr os grandes e repetidos trabalhos, não só para os moços. Necessariamente me falou. 16. Assim, a aritmética, a geometria e os demais ramos do conhecimento que servem, de propedêutica a dialética, terão de ser-lhes ministrados na infância. Porém, sem que o sistema pedagógico se ressinta do menor constrangimento. Por quê? Porque o homem livre, lhe disse, não deve aprender nada como escravo. Os trabalhos corpóreos podem ser impostos sem maior prejuízo para o corpo, porém, na alma, não cala nenhum conhecimento adquirido à força. É muito certo, observou. Por isso, meu caro, nunca ensines nada às crianças por meios violentos, mas à guisa de brinquedo. É como melhor poderás observar as aptidões de cada um. Só dizes a verdade. Não te recordas de que falamos da vantagem de levarmos os meninos a cavalos nas campanhas militares como espectadores e nos casos de absoluta segurança, aproximá-los o mais possível da batalha e fazê-los tomar o gosto do sangue, como a cachorrinhos? Recordo-me, respondeu. Em todos esses trabalhos, continuei, e perigos e ensinamentos, os que se revelarem mais diligentes devem ser relacionados numa lista à parte. Em que idade? Perguntou. Ao terminarem o curso obrigatório de exercícios físicos no ginásio, pois esse tempo, quer seja de 2 anos, quer de 3, não admite outras ocupações. O cansaço e o sono são os inimigos naturais do estudo, sem contarmos que o curso em si é a melhor pedra de toque para vermos como cada um se comporta na ginástica. Nem podia ser de outra maneira, disse. Transcorrido esse tempo, continuei, os rapazes selecionados da classe dos de 20 anos serão distinguidos com maiores honrarias do que os outros, e os conhecimentos que eles adquirem sem ordem alguma, quando meninos, serão agora apresentados numa sinopse homogênea, para que possam perceber a correlação existente entre os vários ramos do conhecimento e a natureza do ser. É o único método, observou, que fixa solidamente no espírito os conhecimentos. E o mais indicado, acrescentei, para revelar as naturezas dialéticas. Quem for dotado dessa visão conjunta é dialético, os demais não o serão. De inteiro acordo, respondeu. Isto, lhe disse, é o que precisas considerar. Os que se distinguirem dos demais e forem persistentes nos estudos, constantes na guerra e nos exercícios estabelecidos por lei. Ao completarem 30 anos, deverás, por seu turno, separá-los dos já selecionados, distingui-los com maiores honrarias e pô-los à prova por meio da dialética, a fim de determinar quais são capazes de dispensar a vista e os outros sentidos, e na companhia da verdade, atingir o próprio ser. Neste passo, companheiro, é que se faz mister da máxima cautela. Por quê? Perguntou. Ainda não percebestes as proporções do mal de que hoje sofre a dialética? Que mal? Abuso de anarquia, lhe disse. É muito certo. Achas surpreendente o que se passa com os jovens dialéticos e não os desculpas?
Desculpar por quê? Seria o caso, lhe falei, de uma criança enjeitada que crescesse no meio da maior riqueza, numa família de grande prestígio, e vivesse cercada de aduladores, mas que ao ficar homem, viesse a saber que não é filho dos supostos pais, sem possibilidades, no entanto, de descobrir os verdadeiros. Poderás fazer alguma ideia de como se haveria essa pessoa com relação a seus aduladores e aos que a adotaram, tanto no tempo em que nada suspeitava do seu enjeitamento, como depois que viesse a saber tudo? Ou preferes ouvir o que conjecturo a esse respeito? Sim, prefiro isso, respondeu. 17. Pois imagino, lhe disse, que ele distinguiria muito mais o pai e a mãe e demais parentes, supositícios todos, do que aos aduladores. Descuidar-se-ia menos deles. No caso de passarem alguma necessidade, não se excederia tanto contra eles. Por atos ou palavras, ele lhes desobedeceria menos vezes em assuntos de monta do que o faria com seus aduladores, todo o tempo em que ignorasse a verdade. É natural, me disse. Depois de vir a saber seu verdadeiro estado, é o que suponho. O respeito e os cuidados relativos aos parentes sofreriam grande quebra, para subirem muito com referência aos aduladores, que passariam a ser ouvidos mais do que antes. Sim, pautaria seus atos de acordo com os conselhos destes. Conviveria de público com eles, enquanto daquele pai e da suposta parentela, a menos que se tratasse de natureza muito nobre, não se incomodaria no mínimo. Tudo isso, observou, poderia passar-se exatamente como disseste. Mas que relação há entre essa imagem e as pessoas que se dedicam àqueles estudos? Ei-lá, vigem entre nós certos princípios de justiça e de beleza, que como pais nos educaram desde crianças, e a que obedecemos e honramos. De acordo. Porém, há também certas máximas sedutoras que se opõem àquelas adulam nossa alma e a seduzem, mas que não chegam a influir nos indivíduos algum tanto equilibrados, por saberem estes as máximas paternas e se orientarem por elas. Certo? E agora? Perguntei. Se a um indivíduo nessas condições apresentarem a pergunta: o que é o belo? E ele responder de acordo com o que aprendeu com o legislador, e depois lhe refutarem uma e mais vezes, e de todos os modos, até ver-se forçado a admitir que todas as coisas são tão belas quanto feias, o mesmo acontecendo com o justo e o bem, e tudo o que até então ele tinha no maior apreço. Depois disso, como te parece que ficaria a respeito e a submissão que anteriormente demonstrara? Forçosamente, respondeu. Nem o respeito nem a submissão continuariam como antes. Sendo assim, lhe disse, quando se convencesse de que esses princípios não mereceriam maior consideração, nem lhe falavam a natureza, mas também não atinasse com a verdade, de outro modo devida, escolheria senão o que o lisonjeasse? Não há outro, respondeu. Assim, de respeitador das leis, como antes era, se transformará num revoltado. Por força. E não é de esperar isso mesmo de quem se entrega a semelhantes estudos? E não serão todos, como disse há pouco, perfeitamente desculpáveis? E também dignos de comiseração, acrescentou. Ora, para evitar que se torne necessário estender essa comiseração aos cidadãos de 30 anos por ti selecionados,
não precisaremos tomar certas precauções antes de iniciá-los na dialética? Toda a cautela será pouca, respondeu. E já não seria uma medida preventiva de grande relevância não deixá-los provar, muito moços da dialética? Segundo creio, de maravilha poderá ter-te escapado, como procedem aos adolescentes, quando pela primeira vez lhes sentem o gosto, usam-na à guisa de brinquedo, para rebater a tudo e a todos, imitando os que os confundem com seus argumentos. Põe empenho, por sua vez, em confundir os outros, comprazendo-se à maneira de cachorrinhos, em puxar e rasgar os que deles se aproximam. É do que mais gostam, replicou. Porém, depois de haverem derrotado meio mundo ou de sofrerem também inúmeras derrotas, facilmente são levados a não acreditar do que antes aceitavam, sendo esse precisamente o motivo de eles e tudo o que se relaciona com a filosofia haverem caído tanto no prejuízo da maioria. É muito certo, observou. Alcançada a maturidade, continuei, já não encontra prazer em prosseguir com essa mania, preferindo imitar os que procuram atingir a verdade por medo do diálogo, sem fazer como os que brincam de contradizer os outros. E uma vez conseguido o equilíbrio, sabe dar o devido apreço a esses estudos, em lugar de ridicularizá-los. Perfeitamente, observou. E não foi com vistas à mesma preocupação tudo o que dissemos antes sobre a necessidade de só se permitir participar dos exercícios dialéticos, naturezas moderadas e de caráter firme. O contrário, justamente, da atual prática, de deixar o acesso livre ao primeiro que chega e sem a menor capacidade para o gênero? Perfeitamente, respondeu. 18. Bastará estudar com empenho e ininterruptamente a dialética, livre de qualquer outra ocupação, com exclusivo propósito de cultivar a mente, como antes fora feito com os exercícios físicos, porém, agora num período de anos 2 vezes mais longo. Falas de 6 anos? Perguntou. Ou apenas de 4? Não te assustes, lhe disse. Podes por 5. Decorrido esse prazo, tu os levarás de novo para nossa caverna e os obrigarás a aceitar todos os encargos militares e a exercer as funções próprias dos moços, para que não fiquem para trás dos outros no que respeita à experiência da vida. O que te encenderá a oportunidade de verificar se eles resistem às tentações, quando se virem solicitados para todos os lados, ou se mantêm firmes. É para isso, perguntou, quanto tempo determinas? 10 décadas, respondi, atingidos os 50 anos. Os que sobreviverem, e por vários modos, se tiverem distinguido com galhardia nas ocupações práticas e nos diferentes ramos do saber, serão finalmente conduzidos à meta, obrigados a abrir os olhos da alma e a dirigi-los para o ser que dá luz a todas as coisas. Depois de contemplarem o bem em si, tomá-lo-ão como modelo para dirigir a contento a cidade, os particulares e eles próprios o resto da vida, cada um por seu turno, de forma que dediquem à filosofia a maior parte do tempo. Porém, uma vez chamados, terão de entregar-se às labutas políticas, com assumirem sucessivamente a direção dos negócios públicos, sem imaginarem que com isso praticam alguma ação excelente, mas apenas um dever inadiável. E depois de haverem educado sem intermitência tantos concidadãos, de acordo com seus próprios modelos, e de deixá-los como guardas da cidade, passarão a habitar
a ilha dos bem-aventurados. Como a demônios, a cidade instituirá, em sua memória, monumentos e sacrifícios públicos, no caso de o confirmar o oráculo pítico, ou quando não, como a almas bem-aventuradas e divinas. Teus governantes, Sócrates, observou, são belos a conta inteira. Plasmaste-os com a perícia de um escultor. E as governantes também, Glauco. Observei. Não penses que tudo o que eu disse se aplica mais aos homens do que às mulheres, pelo menos as que forem assim dotadas pela natureza. Sem dúvida, observou, se tiverem de compartilhar de tudo com os homens, conforme já expusemos. E agora? Perguntei. Concedeis que tudo quanto expus de nossa cidade e de sua constituição não é simples sonho, e que, embora seja de realização difícil, não é impossível de alcançar? Porém, como o dissemos, isso só se dará quando os verdadeiros filósofos assumirem o poder, um por vez, ou mais de um, os quais, desprezando as distinções presentemente em voga, por as considerarem sem nenhum valor, e indignas de homens livres, estimarão, pelo contrário, grandemente o dever e as honrarias dele decorrentes, e por considerarem a justiça como a coisa mais importante e necessária, se porão a seu serviço, a farão prosperar e organizarão sua cidade de acordo com ela. De que modo? Perguntou. Todos os cidadãos de mais de 10 anos, continuei, serão enviados para o campo, só ficando seus filhos, para subtraí-los à influência dos atuais costumes, que é também dos pais, e educá-los de acordo com seus próprios hábitos e princípios, conforme já tratamos. Essa é a maneira mais fácil e rápida de formar a cidade, com as instruções a que nos referimos, de fazê-la feliz e de acumular de benefícios o povo de que for composta. Sem dúvida, me disse, e sobre a maneira de formar-se uma cidade dessas condições, se é que em algum tempo poderá vir a formar-se. Quer parecer-me, Sócrates, que discorreste muito bem. E agora? Perguntei. Não vos parece que já falamos bastante de nossa cidade e do homem que se lhe assemelha? Pois este também se nos apresenta claramente a imaginação, com as características que exigimos dele. É evidente, respondeu. Como também acho que tua questão foi exaustivamente desenvolvida.